Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com você uma palavra essa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5. Esse texto particularmente tem abençoado muito a minha vida. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 3 a 5. Quem achou aí, diga glória a Deus. Esse é um texto muito bom para você ter marcado na sua Bíblia. E a gente vai acompanhar a leitura ali também. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Pode passar. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. Feche os seus olhos. Queria que você orasse, falasse: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz ainda mais essa noite. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tantas alegrias que temos experimentado, e também te agradecemos pelas lutas, pelas provações, pelos desafios, porque como vamos aprender essa noite, Senhor, e como lemos agora em Romanos, quando o apóstolo Paulo disse: eu me glorio nas tribulações, eu me alegro nas lutas, nós também, Senhor, dizemos obrigada. Obrigada, Senhor, porque em todas essas coisas o Senhor está aperfeiçoando em nós o caráter de Cristo e nos fazendo crescer. Senhor, ministra aos nossos corações, e que a partir de hoje nós te pedimos com essa palavra que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Nós oramos que toda voz contrária do Espírito se cale, seja emudecida nesta hora, em nome de Jesus, que somente a voz do Senhor venha ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Bem, queridos, o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar a palavra com você hoje à noite é: por que eu estou passando por isso? E eu queria que você perguntasse após mim. Diga assim: por que eu estou passando por isso? E eu queria que você perguntasse a pelo menos 3 pessoas aí pertinho de você. Pergunta para ela: por que eu estou passando por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, talvez você já tenha se perguntado assim em algum momento da sua vida. Talvez você já tenha feito a pergunta: poxa, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E às vezes aquelas pessoas que a gente diz: caramba, um raio podia cair na cabeça daquele infeliz, na cabeça daquela. E por que eu estou passando por isso? Por que o meu vizinho, por que o meu parente? Por que essa pessoa que às vezes eu vejo indo na igreja frequentemente está passando por isso? Talvez você já tenha se perguntado, e lógico que algumas coisas que eu vou falar para você aqui hoje não tem como a gente esgotar o assunto,
Mas baseado nesse texto aqui de Romanos, eu peço ao Espírito Santo que Ele possa trazer algumas respostas ao seu coração essa noite, amém? Posso estar falando com você algumas coisas essa noite. E esse texto me chama muita atenção, e eu quero pedir para deixar o texto aí para nós, Cibele. Aí o verso 3, olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Sobe aí, por favor. Diz assim, ó. Ele começa a dizer, nós agradecemos a Deus, nos gloriamos em Deus. E ele diz, olha, eu agradeço a Deus não só por tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida, mas eu me glorio, eu agradeço a Deus também pelas tribulações. Eu agradeço a Deus também pelas lutas. Eu agradeço a Deus também pelas dificuldades que eu tenho passado. E o apóstolo Paulo, ele fala para nós aqui alguns segredos. Por que, pastor, eu vou agradecer a Deus por isso que eu tenho passado? Talvez você diz, pastora, e você se pergunte, por que eu vou agradecer a Deus a enfermidade que entrou dentro da minha família? Por que eu vou agradecer a Deus a minha situação financeira, o jeito que está? Como que eu vou agradecer a Deus o que eu estou passando na minha vida, na minha família, na minha vida espiritual? Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui, a primeira resposta que a gente vê é a seguinte, ele diz, ó, eu me glorio também nas tribulações, porque eu sei que a tribulação produz perseverança. Outras traduções dizem, porque a aprovação, ela produz aprovação. Sabe, a primeira coisa que eu quero dizer para você e te afirmar que talvez você esteja passando por isso que você está passando aí. Porque Deus quer te fazer amadurecer. Então, em primeiro lugar, você vai dizer, para eu amadurecer. Muito bem. Sabe, irmãos, eu amo muito os meus filhos. Qual pai e mãe que não ama muito os seus filhos, né? E eu fui o tipo da mãe que eu curti muito as minhas gestações. Eu curti muito os meus bebezinhos. Quando era pequenininho, era aquele amor e aquele grude, cuidaninho e de paparicar o tempo todo. Eu fui esse tipo de mãe que curtiu muito os meus filhos. Por isso que hoje, quando falam, pastora, filhos, eu digo, graças a Deus, eu estou ligada, amarrada, aqui está pisado, está tudo. Mas já passou essa fase. Curti muito. Mas eu quero dizer para vocês, meus filhos bebezinhos e pequenininhos, mesmo achando lindo, a Maisinha nasceu tão bochechuda. E ela tem a bochecha linda até hoje, né? Eu falo que a bochecha dela é linda. Mas ela nasceu bem bochechudinha. E ela era um bebê lindo. Mas eu tenho certeza que você que é pai e mãe aqui como eu olhava para ela bebezinha e admirando mesmo ela tão linda e o jeitinho que ela balbuciava, que ela falava. Mas lá no fundo do meu coração, eu queria que a Maísa crescesse. Lógico. Eu não queria que ela ficasse nenenzinha a vida toda. Eu olho para os meus filhos e olhava para os meus filhos pequenininhos e dizia, poxa, glória a Deus, são bebezinhos maravilhosos. Mas, como eu também me alegrava quando via o processo de crescimento, de andar, de comer sozinho, de tomar banho sozinho, de fazer o dever sozinho. Como é bom! Como é bom os nossos filhos crescerem. Sabe? E quem é pai e mãe concorda comigo que quer que os filhos cresçam? Deixa eu ver. Nós não queremos bebezinhos o resto da vida. Não é verdade? E Deus também é assim. Deus também, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, Deus se alegrou. No dia que você abriu a Bíblia e leu pela primeira vez, Deus se alegrou. No dia que você começou a frequentar a igreja e que você abriu a sua célula, Deus se alegrou. Mas sabe, Deus quer que a gente continue crescendo. Deus não quer que eu e você, que nós sejamos eternos bebês espirituais, que sempre está, Senhor, eu quero um peito para mamar. Eu quero que alguém limpe minhas fraldas.
Eu quero que alguém faça mamadeira para mim. Deus, como um pai amoroso, Ele também quer que eu e você cresçamos. Tem a hora de ter cuidados especiais e tem a hora de crescer e começar a crescer. A Bíblia fala sobre desenvolver a salvação. A gente precisa desenvolver a salvação. E como é isso, pastora? É que o nosso caráter se pareça com o caráter de Cristo. Como é que eu vou me parecer com Cristo? Como é que eu vou crescer em Deus? Como é que eu e você, nós vamos amadurecer em Deus? Muitas vezes, Deus vai permitir situações difíceis. Deus vai permitir lutas. Deus vai permitir provações. Deus vai permitir situações que na hora você não vai ter resposta. E talvez você vai perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sabe? Porque Deus quer que a gente cresça. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, que a aprovação, ela produz perseverança. Em outra tradução, ela produz paciência. E sabe, eu quero também aqui afirmar uma coisa para você. Nem sempre o que você pensa que é ruim, que está acontecendo com você, realmente é ruim. Esses dias eu estava conversando com os meus filhos e elas estavam reclamando porque eu falei um não. Os filhos sempre gostam de ouvir sim, né? E eu falei um não para os meus filhos. E eles estavam reclamando e eu falei, chamei elas para conversar. E falei, olha, vocês sabiam que o não também é importante? Ouvir não também nos ajuda? Sabe, às vezes, quando nós éramos pequenininhos, os nossos pais fizeram coisas conosco que a gente não queria que acontecesse. Por exemplo, nos levaram para vacinar e a gente chorou. Nos seguraram para a gente não correr para ir para a rua e a gente chorou. Nos negaram um picolé quando a gente estava com crise de garganta e a gente chorou. E eu quero te perguntar, quando seu pai e a sua mãe falaram não para você nesse momento, eles estavam certos ou errados? Eles fizeram para você bem ou mal? Mesmo na hora você chorando. Mesmo na hora você fazendo birra. Mesmo na hora você dizendo, por quê? Eu quero pirulito agora. E o pai e a mãe disse, não, você está fazendo tratamento dentário. A doutora Claudiana falou que só pode nos finais de semana. Não pode. Então eu quero dizer para você hoje, frisar aqui uma coisa muito importante. Nem sempre a adversidade é ruim. Nem sempre aquilo que você pensa que é ruim, realmente é ruim. E às vezes aquilo que você pensa que é bom que está acontecendo, nem sempre é bom mesmo. Porque tem pessoas que se esquecem de Deus, vão vivendo a vida, vão conquistando, se esquecendo de Deus, e o diabo vai deixando elas subirem e vai falando, tá vendo? Você se esqueceu de Deus e está subindo a escada. Você se esqueceu de Deus e está prosperando no trabalho. Tá vendo? Você não está dando nem o dízimo e a oferta e foi promovido. Tá vendo? E o diabo vai, permitindo ali que aí você vá subindo a escada, mas quando se abrem legalidades, uma hora ele vem e empurra a escada e o tombo é bem maior. Então nem sempre coisas boas é sinal de uma situação favorável diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E sabe, talvez você aí que está dizendo, poxa pastor, eu não comprei um carro novo, porque eu estou dando meu dízimo e oferta. Sabe, pastora, eu não troquei de sofá ainda, porque eu estou recebendo pessoas na minha célula. E eu estou dando lanche para esses crentes abençoadinhos. E não deu ainda para comprar o sofá. Às vezes a situação que você está olhando e dizendo, poxa, não é tão boa. Mas, lá no fundo, é algo tremendo, porque Deus está trabalhando na sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, a provação, ela produz paciência.
Ela produz perseverança. Sabe por quê? Porque quando nós temos paciência e perseverança e nós esperamos, nós aprendemos a confiar mais em Deus. E sabe um dos motivos que Deus está permitindo que você passe isso que você está passando? Sabe um dos motivos que Deus está permitindo que você tenha esses porquês na sua vida? É porque Deus quer que você confie mais nele. Deus quer que você pare de confiar tanto nas suas forças, porque você já fez tantas coisas com as suas mãos e não deu certo. Você já correu atrás de tanta gente e ninguém te deu uma resposta. E de repente Deus está permitindo as pessoas dizerem não. E de repente parece que nada está dando certo. Sabe para quê? Você já olhou para todos os lados e agora só falta olhar para cima. Fala: Deus, agora é o Senhor. Senhor, eu já fiz tudo que eu podia fazer. As minhas forças já estão limitadas. Eu estou cansado de lutar. Deus, agora eu espero de Ti. E sabe o que acontece quando nós passamos por lutas e tribulações? É isso que acontece. A nossa confiança em Deus, ela é trabalhada. E quando nós confiamos em Deus, isso alegra o coração de Deus, porque nós nos tornamos mais próximos dEle. E Deus quer os seus filhos perto dEle. Deus te quer perto dEle. E às vezes a situação está tão adversa, você está passando tantas coisas na sua vida, que você não estava tendo tempo de ouvir a Deus. E através de uma situação adversa, você olha para cima e pode, enfim, ouvir Deus falando com você. Sabe, você pergunta hoje: pastora, por que isso está acontecendo comigo? E a primeira resposta que eu quero te dar é para que você possa amadurecer em Deus. Amém? Para que você possa crescer. Você se torne uma pessoa de oração, uma pessoa que vai confiar na palavra. Eu me lembro de uma fase da nossa vida muito difícil. Nós morávamos em Caldas Novas. E eu tive um privilégio, eu morava numa casa boa em Caldas. E ela era bem de frente para umas montanhas. Parece umas montanhas, né? Sabe que aqui no Brasil não tem muita montanha, mas parece umas montanhas lá em Caldas Novas. E era de frente da minha casa. E às vezes naquela situação que eu não entendia o que estava acontecendo, a gente saiu de uma igreja muito grande para uma igreja bem pequenininha. Fomos desafiados a assumir a mocidade da igreja e tinham 7 jovens. E enfim, a situação financeira estava muito difícil e muitas coisas acontecendo, muito difíceis. E eu me lembro de várias vezes ir lá para a minha varanda, porque naquele tempo de tribulação e de luta, como a confiança de Deus em mim foi trabalhada. Eu me lembro várias vezes de ir para a minha varanda e olhar para aqueles montes e recitar o Salmo 121. E dizer: Senhor, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque foi um tempo onde os nossos amigos também estavam passando as suas dificuldades. E nós nos afastamos dos amigos, ficamos longe da família porque fomos morar distante. Enfim, era uma situação muito difícil. E eu olhava e dizia: Senhor, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas a tua palavra diz que o meu socorro vem. Ele vem. Amém. Ele vem do Senhor. Fala para o teu irmão: o teu socorro vem. Diga para ele: o teu socorro vem do Senhor. E diz o Criador dos céus e da terra: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Olha, é tão linda essa promessa do Salmo 121. Depois medita nessa palavra. E eu quero dizer para você que anos depois, não tem como, quando a gente confia na palavra, isso acontece. Para a glória de Deus, o meu socorro veio. Aleluia. De todas as maneiras, ministerial, familiar,
de amizade, financeiro, em todas as áreas. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós não somos decepcionados, aleluia. Se você tem colocado a sua confiança em Deus, não desista. Hoje eu estou aqui para dizer para você, não pare, não desista. Eu queria que você olhasse nos olhos de quem está pertinho de você e do seu lado. Diga para essa pessoa assim, não desista. Diga para ele mais uma vez, não desista. O seu socorro vem. Aleluia. E hoje, depois que tudo passou, eu me lembro que quando nós estávamos lá em Caldas, todo profeta que vinha nos abençoar, entregava uma palavra profética, dizia, vocês estão numa escola. E eu dizia, meu Deus, essa escola não acaba nunca, Jesus. Tem misericórdia. Mas, irmãos, para a glória de Deus, eu digo para você de coração, foi muito difícil. Mas hoje eu olho para trás e digo, obrigada, Jesus. Porque se eu não tivesse aprendido tantas coisas lá, eu não poderia estar vivendo tantas coisas aqui. Então, vamos fazer como o apóstolo Paulo disse, vamos nos alegrar nas provações, amém? Segunda resposta que eu quero te dar hoje, talvez você diga, pastora, por que eu estou passando por isso? Seja a sua pergunta hoje. Eu quero te responder, para que você possa amanhã mostrar para os outros como se faz. Eita! É uma resposta um pouco longa, mas eu queria que você dissesse, eu estou passando por isso, para que eu possa mostrar amanhã aos outros como se faz. Sabe, irmãos, a Bíblia é um exemplo disso. A Bíblia, ela foi escrita e deixou para nós vários exemplos. Exemplos que nós devemos seguir e exemplos que nós não devemos seguir. E isso é um dos motivos que eu sou apaixonada pela palavra de Deus, porque ela não nos esconde nada. Por exemplo, quando eu falo Saul, o que vem na sua cabeça? Um exemplo a seguir ou a não seguir? A não seguir. Quando eu falo Esther, seguir, muito bem. Quando eu falo Davi, a maioria da sua vida, né? Claro, a maioria da sua vida a seguir. Só teve um detalhe que ele fez que a gente fala, esse não. Mas foi um homem que é um exemplo a seguir. Quando eu falo José, um exemplo. Agora vamos parar para pensar um pouquinho na história desses homens e dessas mulheres. O que José passou, gente? Um homem que foi, olha, ainda um adolescente, rejeitado pelos seus irmãos, jogado num poço, esquecido pela família. Mas ele perseverou, ele honrou o seu Deus, ele fugiu da prostituição, ninguém estava vendo ele ali. Nem Potifar, o chefe dele, quando a esposa de Potifar queria assediá-lo para levá-lo para a cama. Mas a Bíblia diz que José fugiu do pecado, fugiu do adultério, porque mesmo longe das pessoas, ele sabia que os olhos do seu Deus estavam sobre ele. Eu quero te dizer, sabe nessa situação que você está aí vivendo? Se você está no deserto, se você está numa situação muito difícil, se as pessoas se afastaram de você, porque normalmente o deserto, a característica típica do deserto, e quando Deus nos permite passar por isso, é que nós nos sentimos sós. Mas eu quero te falar uma coisa, ninguém pode estar te vendo, mas os olhos de Deus estão sobre você. Deus está te filmando. Lembra de um pastor que veio aqui e falou isso, que Deus tira foto? Quem lembra desse pastor? Ele é do pastor muito abençoado do Sul, e ele veio aqui e disse, olha irmãos, ele afirmou, né, que ele acreditava que Deus tira foto de certas fases da nossa vida. Olha, para depois a gente ver realmente glorificar ele. Olha, eu passei por aquilo, Senhor, mas agora olha o que eu estou vivendo, aleluia. Então foram homens e mulheres, José, Esther e tantos outros, que passaram situações difíceis, queridos. Mas para nos ensinar que vale a pena prosseguir. Vale a pena. Sabe, deixa eu te afirmar uma coisa. A sua vida está sendo lida.
Você está sendo filmado lá no seu trabalho, como líder de célula, ou na sua casa. Você está sendo filmado. As pessoas estão vendo a sua reação diante da situação. E a sua reação vai determinar um exemplo a seguir ou um exemplo a não seguir. Qual tem sido a sua reação? Deus permite que nós passemos situações para que a gente também amanhã possa dizer para o outro: olha, eu passei por isso já. Eu venci. Você vai vencer também. Quem já aconselhou alguém assim? Deixa eu ver. Estava passando uma situação muito difícil, aí você falou: eu já passei por isso, você vai vencer. Eu venci. Quem já passou por isso aqui? Olha que coisa linda. Sabe, Deus permitiu que você passasse por uma situação difícil. Eu não vou dizer muitas vezes que é a vontade perfeita, mas a vontade permissiva de Deus, para que hoje o seu testemunho possa fortalecer a outros. Quantas vezes nos gabinetes pastorais eu estou com pessoas e digo: querida, não estou assim desesperada, eu já passei por isso. Já passei parecido. Você vai vencer também. E sabe, Jesus, ele também passou situações muito difíceis. E ele também disse isso. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também foi um exemplo para nós. Porque ele passou a aprovação. Tem um versículo muito interessante da Bíblia que diz assim: que Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu. O Filho de Deus foi aperfeiçoado pelo que sofreu. E depois Jesus pôde dizer isso aqui: ei, sabe o mundo, mesmo você me recebendo como Senhor e Salvador, você vai ter aflição. Você vai ter luta. Sua vida não vai ser de luta e não vai ser de aflição. Amém? Mas vão ter momentos. Vão ter momentos. Porque para o Filho de Deus, a luta, ela não é um estado. Ela é apenas um período. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você pode estar no deserto, mas você sabe que quem está te esperando lá na frente é a terra prometida. Aleluia! Quem está indo para a terra prometida aqui, diga glória a Deus. Então você pode estar passando por esse período. E Jesus, ele disse para mim e para você: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Se eu venci, meu filho, minha filha, você vai vencer também. Sabe, as situações difíceis, elas nos permitem passar por situações para a gente mostrar para os outros que pode ser diferente. Eu quero mostrar para você um vídeo de um rapaz que passou situações muito difíceis. E ele deve ter tido muitos porquês. Mas ele mostrou para os outros que podia ser diferente. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I É um have prazer a estar little aqui com chicken vocês. drumstick. Eu não tenho os membros. Eu tenho uma coxinha de frango. So it's like, É como se fosse. do you like that? That'd be Vocês really cool if I gostaram? could get this and Um get pouco some de techno going like, tecnologia para ir com ela. 1, 2, 3, 4. Yeah! Pode aumentar. There you go. You like that? E aí, vocês Is that gostaram? cool? Pode aumentar, Beautiful. por favor. Mas But honestamente, na honestly, along the viagem, way, you might fall down like this. Ready? você pode cair. Assim mesmo. So what do you do when you É fall assim que down? você faz quando cai. Get back up. Everybody Sobe. knows Todos to get sabem back como up because if I levantar. start walking, É como andar. I'm not going to get anywhere. Mas eu não vou a lugar But I tell you, nenhum. there are some times in life Eu diria que por where vezes you na fall vida down. você irá You cair. feel like you don't have the strength to get Você back acha up. que não tem a força para levantar. Do you think you have hope? Acha que tem Because I esperança. tell Pois eu you, digo, I'm down here
Estou aqui embaixo, face down, and virado I para have no baixo. arms, no legs. E não tenho It braços should nem be pernas. impossible Deve for ser me to get impossível back para up, mim, but it's not. até para levantar. You see, I will try 100 Mas não é, times to você get vê. up. Vou And if I tentar uma fail centena de 100 vezes para times, chegar lá. E se eu não if puder I uma fail centena de and I vezes, give up, se eu do não you think conseguir that e I'm ever gonna abandonar, get up? você No. acha que eu estou me recuperando? But if I fail, I try again, Mas se eu conseguir and tentar again, de and novo, again. e de novo, But I just want you to know that it's not de novo, the end. só quero dizer que esse não é o It fim. matters how you're going to Tudo que finish. importa é como você vai terminar. Are you going to finish strong? Você vai terminar forte. And you will find that strength to get Ou back você up. vai encontrar a força para levantar. Tal como essa. Ele tinha todos os motivos de dizer: eu não vou conseguir. Thank you very Ou much. de viver se Nice to see perguntando: you, Deus, por que isso aconteceu comigo? Sim ou não? Esse jovem tinha todos os motivos para viver murmurando, reclamando, praguejando e dizendo: Deus, por que o Senhor me fez assim? E sabe, às vezes o diabo quer que aconteça isso, que a gente fique só murmurando. Murmuração é reclamação, é questionando, é dizendo: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Quando nós deveríamos perguntar: Deus, para quê? Para quê? Para quê? Esse jovem, ele achou a resposta. E hoje o exemplo dele tem sido um exemplo mundial de se levantar. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje à noite, que aquilo que você tem passado vai servir de testemunho para muitas pessoas. Que você não vai ficar prostrado no chão nem caído. Você vai buscar a Deus e Deus vai te dar uma força, uma estratégia de como levantar, amém? E você depois vai contar o seu testemunho de vitória para a glória de Deus. E o seu testemunho vai ser testemunho para muitas e muitas pessoas. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Eu repito, eu estou aqui hoje para te dizer: não pare, não desista. Se você entrou aqui dizendo: eu estou com vontade de jogar tudo para o alto, pastora. Deus está dizendo para você: meu filho, você está passando por isso, porque eu estou querendo te amadurecer, forjar em você o caráter de Cristo, para que você tenha uma história para contar amanhã que vai edificar outras pessoas. E em último lugar, para você experimentar o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Olha o que diz o verso 5, coloca aí por favor, verso 5, aleluia, diz assim, verso 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando nós estamos passando situações adversas, quando nós estamos passando situações difíceis, sabe? E nós nos colocamos na presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo enche o nosso coração com o amor de Deus. Quando você está passando situações difíceis e adversas, você também está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Sabe? A sua confiança vai se tornando tão forte, que você passa a confiar no caráter de Deus. Eu me lembro meus filhos, quando eles eram pequenininhos, e você certamente já passou isso aqui também, nós que tivemos filhos pequenos e fomos viajar com os nossos filhos pequenos. Normalmente, como é que os nossos filhos ficam durante a viagem? A gente acabou de sair de casa, andou 10 quilômetros, qual é a pergunta? Mamãe, está chegando? Esses dias nós fizemos uma viagem para Chapadão do Céu. Irmãos, é literalmente onde Judas
ele ficou descalço. Lá foi. Mas tem uma igreja linda lá em Chapadão do Céu. E como nós fomos de carro, nós resolvemos ir com toda a família. E foram 8 horas de viagem, sendo que nós pegamos uma estrada de terra que, meu Deus, foi muita comunhão, graças a Deus, no carro. Muita comunhão. Mas era muito engraçado, porque teve uma hora que a gente falou assim: para de perguntar quando vai chegar. Vai chegar a hora que chegar. Porque às vezes nossos filhos estão: mãe, que hora vai chegar? Mamãe, o Josué, por exemplo, nós saímos daqui, tinha 1 hora de viagem, tinham mais 7 horas pela frente. Mamãe, já está chegando? Já está chegando? Já está chegando. E às vezes nós estamos assim com Deus. Nós estamos, Deus, e aí, já está chegando? Senhor, a bênção está chegando. Meu Deus, a vitória está chegando. Essa resposta que eu estou te pedindo, Senhor, está chegando. E muitas vezes, uma atitude ansiosa, uma atitude preocupada, ela revela, eu não estou falando todas as vezes, mas muitas vezes, revela um caráter imaturo. Porque às vezes essa pergunta, Deus está chegando, é assim: Deus, será que o Senhor vai fazer isso mesmo? Poxa, Deus, será que o Senhor está olhando para mim? Agora, a minha filha mais velha, ela já sabia que tinha 8 horas de viagem. Ela não ficou perguntando todo o tempo. Tem um detalhe, ela dormiu a viagem toda, né? Olha como é a atitude de uma filha mais velha. Ela tinha certeza que o pai e a mãe estavam levando ela para um lugar bom. O que ela fez durante a viagem? Dormiu. Tinha hora que a gente falava: Maísa, acorda, Maísa. A gente foi para Israel e cada lugarzinho que a gente parava, a Maísa descia, voltava para o ônibus e dormia de novo, né, Maísa? O guia disse assim: Maísa, ele era argentino, ele disse: Maísa vai poder chegar ao Brasil e dizer: minha viagem foi um sonho. Foi literalmente, né, Chuchu? Tem uma facilidade para dormir, é uma benção. Agora, é interessante, porque a filha mais velha, ela já conhece papai e mamãe. Já sabe que papai e mamãe não vai levar ela para uma vala. Não vai capotar o carro e jogar para cima de um caminhão. Não vai provocar alguma coisa trágica, não. Papai e mamãe vai levar ela para um lugar seguro, sabe? À medida que eu e você vamos passando lutas e provações, e nós vamos confiando em Deus, e a gente vai confiando em Deus, a nossa perseverança vai sendo trabalhada. A Bíblia diz que nossa perseverança vai sendo trabalhada. Aí, por exemplo, a gente confia, a bênção vem. Aí vem outra tribulação, a gente confia, a bênção vem. Vem outra tribulação, a gente confia, a bênção vem. Até que chega num estágio que vem uma tribulação e a gente diz assim: o amor de Deus já está no meu coração. Eu tenho certeza que eu estou passando essa tribulação, mas a bênção vai vir. Aleluia. Sabe, é aí que Deus quer que a gente chegue. E eu estou caminhando, estou pedindo, estou buscando, estou dizendo: Deus, eu quero chegar nesse lugar aí. Em algumas áreas já sim, outras áreas ainda não. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vai derramando o amor de Deus no nosso coração, para a gente confiar nele, que Ele está nos levando para um lugar bom. Deus está te levando para um lugar bom. Seu lugar é aqui na casa de Deus, na presença de Deus. Eu quero te dar uma dica. E eu costumo fazer proféticos, porque eu sei, irmãos, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. As situações podem ir, vir, mas a palavra de Deus vai permanecer, amém? E eu peguei esse versículo bíblico de Romanos, eu fiz um profético, coloquei no meu celular, e eu tenho sempre declarado quando eu sinto necessidade, e eu personalizei mais ou menos assim, para te dar uma ideia. E eu quero finalizar lendo como uma oração. E sempre eu tenho orado isso, dito isso para Deus. Diz assim, eu personalizei e coloquei: eu posso me alegrar, mesmo diante de problemas e lutas, pois sei que isso é bom para mim. Isso me ajuda a ser paciente, pois a paciência desenvolve em mim um caráter de confiar em Deus mais e mais. Até que finalmente a minha esperança e a minha fé fiquem firmes.
Quando isso acontecer, eu poderei erguer a minha cabeça, independente do que acontecer, e saber que está tudo bem, pois conhecerei o quanto Ele me ama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Sabe, o que você tem passado tem respostas. Talvez amanhã, semana que vem, ano que vem. O importante é você não fazer conclusões precipitadas, porque a história não está no fim. A sua história não está no fim. Não é tempo de você desistir. Deus vai te dar uma unção e você vai achar uma maneira de se levantar de novo. Como aquele jovem se levantou usando a sua cabeça. Quando todo mundo usa as mãos e os pés, ele arranjou uma maneira. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar como. Ele tem os seus líderes para falar com você. Conversa com o seu líder no seu MDA. Quando você encontrar com o seu líder, quem está de fora da situação vê mais fácil. Fala também especialmente com o Espírito Santo. Ele vai te dar estratégias. Porque você está passando por isso, por todas essas coisas, para amadurecer. Se tornar um varão perfeito, uma varoa perfeita. Para mostrar amanhã para os outros como se faz. E você está passando por isso, para experimentar o amor de Deus derramado no seu coração. Eu queria que você desse uma resposta a Deus da palavra essa noite. Falasse com o Senhor agora. O que você tem passado na sua vida? Os olhos dele estão sobre você. E em nenhum momento o Pai de amor tirou os olhos de ti. As mãos dele, amorosas, estão estendidas para te ajudar. Mas é necessário você passar por lutas e tribulações. Então se alegre. Vamos pedir ao Espírito Santo, ao Senhor essa noite. Senhor, me ajuda. Eu te louvo. Eu quero te louvar. E eu te louvo por esses problemas, por essas tribulações que estão me fazendo crescer. Obrigada. Porque amanhã eu vou edificar outras pessoas com o meu testemunho. Porque o teu amor está sendo aperfeiçoado no meu coração. Você pode dizer isso ao Senhor.
de você. Ele tem permitido você passar por estas coisas, para que você se achegue mais a Ele. Não é hora de ficar questionando, reclamando. Hoje o Senhor te desafia. Eu quero te desafiar hoje à noite a trocar a reclamação pelo louvor, a trocar a murmuração pela gratidão. Dizer: Senhor, obrigada. O Senhor me ama tanto que o Senhor está trabalhando em mim. Eu estou em obras, você está em obras. Ele está trabalhando em você, porque Ele te ama. Ele quer que você, quando pegar um carro, você não saia batendo em todo lugar. O Senhor está te ensinando a passar a marcha, a passar a primeira, a ligar o carro, a conduzir o volante. Olha para Ele. Hoje é dia de olhar para Ele, porque Ele te ama. Volta para os braços do Senhor. Troca hoje a reclamação pelo louvor. Eu quero chamar essas pessoas aqui que dizem: pastor, eu tenho passado por isso na minha vida. Essa palavra é uma palavra de Deus para o meu coração. Eu quero te chamar para você vir rapidamente aqui à frente. Vem aqui, por favor. Eu quero abençoar você. pessoas para vir aqui à frente, que Deus está colocando no meu coração. Mas
Eu quero fazer uma oração depois por todos vocês, amém? Então não volta para o seu lugar ainda, mas eu quero chamar algumas pessoas.